Olá, irmãos, graça e paz. Estamos começando mais um estudo bíblico e esse estudo ele é especial porque é o último estudo bíblico do ano. Com a graça de Deus, nós tivemos a oportunidade de estudarmos juntos a palavra do Senhor. Toda quarta-feira, às 20 horas, nós tivemos as nossas transmissões online, estudando a palavra do Senhor de uma forma específica, de uma maneira que Deus tem inspirado o nosso coração e a nossa vida. Nós estudamos a epístola de Tiago, passamos aí vários meses estudando essa carta ao longo desse ano. Em seguida, iniciamos o estudo da primeira carta do apóstolo João, que é a série atual, onde nós temos estudado já há alguns meses, de forma expositiva, essa carta do Novo Testamento. Se Deus permitir, nós daremos sequência ao estudo das cartas do apóstolo João. O apóstolo João escreveu 3 cartas que estão aqui no Novo Testamento e nós começamos o nosso estudo pela primeira carta. Eu espero que a graça de Deus continue sobre a sua vida, sobre a sua casa e que a palavra do Senhor continue sendo a sua única regra de fé e prática. Na próxima semana, o licenciado Oswaldo estará me substituindo aqui na série A Segurança do Cristão, e você vai poder acompanhar de casa até o último capítulo dessa carta, e o nosso desejo é que em breve nós possamos concluir o estudo dessa primeira carta do apóstolo João. Tantos ensinos maravilhosos que Deus tem compartilhado conosco, palavras que edificam a nossa vida e nos abençoam a cada dia. Então continue acompanhando os nossos estudos bíblicos toda quarta-feira às 20 horas. E nós queremos lembrar você que está nos assistindo que na próxima sexta-feira, dia 31, a partir das 21 horas, nós teremos o último culto público do ano. Eu falo culto público porque certamente nesse mesmo dia você vai reunir com a sua família, com seus amigos, você vai agradecer a Deus, uma vez que a nossa vida, tudo que nós fazemos já é um culto ao Senhor. Mas no próximo dia 31 nós teremos a nossa última reunião presencial com os nossos irmãos, tempo de estarmos juntos, e nós convidamos você e a sua família para estarem conosco próximo dia 31 a partir das 21 horas. O nosso culto terá uma duração de 1h30, então às 10h30 nós teremos o encerramento para que você possa ir para sua casa, se reunir com a sua família e celebrar a passagem do ano. Então venha adorar a Deus conosco no dia 31. Até aqui nos ajudou o Senhor e nós temos muitos motivos para agradecer ao nosso Deus. Nós vamos dar sequência à série A Segurança do Cristão e eu quero nesse momento convidar você e a sua família para ler a palavra do Senhor. Vai aparecer aí o texto bíblico para você e você vai poder acompanhar a leitura comigo. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, nós vamos ler os versos 7 a 10, que nos diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Na semana passada nós começamos a falar sobre esse critério social apresentado pelo apóstolo João aqui no capítulo 4. O objetivo de João ao longo dessa carta, e nós já vimos várias vezes, é que João ele quer mostrar para nós qual a diferença do verdadeiro discípulo de Jesus, do falso crente, do falso mestre, do falso profeta. João aqui quer identificar de forma clara quem realmente é de Deus e quem não é. E uma das formas de nós diferenciarmos, um dos critérios que João apresenta aqui para nós, para que possamos identificar os falsos e dos verdadeiros discípulos de Jesus, é o critério do amor. O verdadeiro discípulo, ele ama o seu irmão. Ele não só ama a Deus, mas ele também ama o seu próximo. E João aqui, nesse capítulo 4, ele vai falar sobre a importância de amarmos uns aos outros. Vai lembrar que o amor é um mandamento, é uma exigência da parte de Deus. Você não escolhe amar alguém
mas você é conduzido por Deus, você é orientado pelo Senhor a amar o seu irmão. Então o amor é um mandamento, é uma ordenância, é uma responsabilidade, uma obrigação que nós temos como discípulos de Jesus. É claro que você não vai amar o seu próximo de qualquer jeito, apenas pensando nessa obrigação. Você vai fazer isso por livre e espontânea vontade. Da mesma forma que você ama a Deus por livre e espontânea vontade, você vai amar o seu irmão também por livre e espontânea vontade. E assim deve ser o nosso amor uns pelos outros. Mas como que o crente ele expressa o seu amor pelo próximo? E nós vimos na semana passada que o crente ele expressa o seu amor pelo seu irmão, pelo seu semelhante, quando ele faz pelo seu próximo aquilo que ele próprio deseja que os outros façam a ele. Então aquilo que você deseja que as pessoas façam a você, você deve fazer em favor do seu irmão. Esse é o primeiro passo para que nós amemos uns aos outros. Aquilo que você gosta, aquilo que você deseja, aquilo que você espera receber das pessoas, diz as Escrituras, e assim a palavra de Deus ensina, que nós devemos fazer então em favor do nosso irmão. Então você ama a partir daquilo que você deseja, daquilo que você tem necessidade, daquilo que você tem anseios. E na medida que você vai amando o seu próximo, o seu semelhante, de acordo com aquilo que você deseja, daquilo que você também quer receber, as pessoas serão abençoadas através da sua vida. Muitas pessoas serão servidas por você e você terá a bênção, o privilégio de contribuir para o fortalecimento espiritual dessas pessoas e quem sabe para que elas alcancem a graça de Deus e conheçam o Salvador Jesus Cristo. O próprio Jesus já havia dito em Lucas 6:31, como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a eles. E o versículo 7 que nós lemos semana passada nos diz assim: amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. A fonte do amor é o próprio Deus. O amor vem de Deus. Quem nos ensina a amar é o próprio Deus, o Deus Criador, o Deus que nos fez. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Essas são marcas do nascido e daquele que conhece a Deus. Ele ama o seu irmão, ele ama o seu próximo. Quem já experimentou o novo nascimento, o nascimento de Deus, aquele que conhece a Deus e a sua palavra, ele vai amar o seu próximo, o seu semelhante. Quem ama é nascido de Deus. Olha o que nos diz lá em 1 João, capítulo 2, versículo 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Não é a primeira vez que João vai falar a respeito desse nascimento e o que esse nascimento em Cristo pode proporcionar na nossa vida. João lá no capítulo 2, no versículo 29, ele disse que aquele que é nascido de Deus, ele pratica a justiça. Agora aqui no capítulo 4, no versículo 7, ele vai dizer que aquele que é nascido de Deus, ele ama o seu próximo, o seu semelhante. Mas no capítulo anterior, no capítulo 3, no versículo 9, João disse que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O que João quer ensinar para nós com tudo isso? Que o convertido, o discípulo de Jesus, aquele que ama a Deus verdadeiramente, a sua vida é diferente. A sua prática de justiça é semelhante à de Cristo. O seu amor pelo seu próximo é semelhante ao amor de Cristo Jesus por mim e por você. E aquele que é nascido de Deus, ele não vive no pecado. A sua vida é diferente. Ele marca onde ele convive. Ele marca as pessoas à sua volta. É assim que nós podemos diferenciar o verdadeiro discípulo de Jesus do falso profeta, do falso crente. E esse é um dos objetivos de João aqui nessa carta. Aquele que ama, ele conhece a Deus. João é muito claro ao dizer isso para nós. Aquele que ama o seu próximo, ele conhece a Deus. Não tem como você amar a Deus, a quem você não vê, e deixar de amar o seu irmão que você vê. São duas coisas
impossíveis. Você que ama a Deus a quem você não vê, você deve amar o seu irmão a quem você vê todos os dias. É assim que a palavra de Deus nos ensina. Então nós compreendemos aqui que viver em amor significa que nós estamos na luz, como João já disse lá no capítulo 2, versículo 10, que nós já estudamos. Aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Se você tem amado seu irmão, você está na luz, como diz as Escrituras. Você não está vivendo nas trevas, mas você está vivendo na luz de Deus. Que a luz de Deus brilhe sobre a sua vida. Que a luz de Deus faça diferença na sua vida e que as pessoas vejam esse amor de Cristo em você. Que as pessoas sejam impactadas por esse amor que é manifesto no seu viver, nas suas atitudes, nos seus relacionamentos, nas suas decisões, para que a luz de Cristo seja notória e visível sobre você. Viver em amor significa que nós procedemos de Deus, que nós somos de Deus. Olha o que João diz no capítulo 3, versículo 10 dessa primeira carta. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Nesse versículo, João está dizendo que aquele que não ama a seu irmão não procede de Deus, pelo contrário, ele é reconhecido como filho do diabo. Mas aquele que ama o seu irmão, ele procede de Deus. Que alegria saber que nós procedemos de Deus, que nós somos de Deus. E essa realidade vai se tornar visível, as pessoas vão entender que realmente você procede de Deus na medida que você se importar com o próximo, na medida que você amar o seu irmão, o seu semelhante. Durante o processo, quando você fazer ao seu irmão aquilo que você quer que os outros lhe façam. Viver em amor também significa que nós passamos da morte para a vida. E nós sabemos que o Evangelho de Cristo, a graça de Deus, fez uma obra maravilhosa em nós. Nos livrou da morte, da condenação do pecado. A morte aqui não é a morte física, mas é a morte espiritual. Nós passamos da morte espiritual para a vida espiritual. 1 João 3,14, João nos diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos, aquele que não ama permanece na morte. João é claro ao dizer que aquele que não ama o seu irmão, ele ainda não nasceu de novo. Ele ainda não experimentou essa vida em Cristo. Ele ainda está morto em seus delitos e pecados. É muito importante você fazer uma autoanálise, você pensar na sua vida. Será que eu tenho amado o meu próximo, o meu semelhante? Será que eu estou andando na luz? Será que eu estou na luz? Será que eu procedo de Deus? Será que eu sou de Deus? Será que eu passei da morte para a vida? Esses processos são claros nas minhas atitudes, na minha vida, no meu relacionamento com os meus irmãos, no meu relacionamento com Deus. É hora de você pensar sobre a sua atitude para com as pessoas que lhe cercam. Para que você entenda de uma vez por todas que você é de Jesus, que você está na luz, que você procede de Deus e que você passou da morte para a vida. E no verso 8, João continua, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus. Pode conhecer a Deus de forma teórica, mas não conhece a Deus pessoalmente. Você só pode experimentar da relação com Deus, da intimidade com Deus, na medida que você obedece às Escrituras. E uma das coisas que nós precisamos obedecer da palavra de Deus é essa ordenança de que nós precisamos amar uns aos outros. Na medida que você vai amando o seu próximo, você vai conhecendo a Deus. Você vai experimentando da intimidade, da comunhão com Deus. Só é possível termos comunhão com Deus na medida que temos comunhão, intimidade e manifestamos amor em favor dos nossos irmãos. E João ele faz uso de uma comparação, porque no versículo 8 ele diz, aquele que não ama não conhece a Deus. E no versículo 7 ele diz,
aquele que não ama não procede de Deus. Então João aqui ele faz essas duas comparações no versículo 7 e 8. Quando o amor não está presente, não existe o conhecimento de Deus. Você só pode conhecer plenamente, profundamente a Deus, na medida que você amar o seu irmão, o seu semelhante. Deus é amor, o que isso significa? Significa que no mais profundo do seu ser, Deus é amor. Amar não é uma das muitas atividades de Deus. Amar é toda a sua atividade, pois tudo que ele faz é amorosamente. O sol que nós recebemos é prova do amor de Deus por nós. A chuva que cai do céu é a manifestação do amor de Deus. A salvação que eu e você recebemos de Deus é prova do seu amor. Então, queridos, tudo que Deus faz em nosso favor, para o nosso bem, para o nosso crescimento, é fruto do seu amor pela nossa vida. Por isso que João é categórico ao dizer, pois Deus é amor. Agostinho tem uma frase muito interessante, quando ele diz assim: se mais nada houvesse nas páginas das Escrituras, e somente essa única frase fosse dita pela voz do Espírito Santo de Deus, pois Deus é amor, não precisaríamos de mais nada. Essa frase resume muito bem quem Deus é, o amor que Deus tem por nós. Esse amor que é pleno, esse amor que é suficiente, esse amor que preenche o nosso ser, que preenche a nossa vida. Que você seja abençoado pela palavra de Deus. Que o seu coração seja preenchido pela a graça do Senhor. E que você continue provando o amor de Deus, do amor de Jesus, para que você continue sempre manifestando esse amor nas suas relações, no seu dia a dia, na sua vida, na sua vivência, em tudo aquilo que você fizer. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue te fortalecendo, para que você seja um grande instrumento de amor nas mãos do Senhor. Nós estamos encerrando o nosso último estudo do ano. Agradecemos a Deus por tantas bênçãos que Ele concedeu a nós. Agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estarmos juntos toda semana, estudando a Palavra de Deus. E eu espero que esses estudos tenham feito diferença na sua vida, tenham abençoado o seu coração e que você e a sua família tenham um novo ano especial, um ano abençoado, um ano marcado pela presença de Jesus e que você tenha muitas oportunidades ao longo de 2022 para amar o seu irmão, para amar o seu semelhante, o seu próximo e fazer diferença na vida de cada um deles. Vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse nosso último encontro e vamos rogar as bênçãos de Deus sobre a nossa vida. Querido Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom. O Senhor tem manifestado graça na nossa vida. O Senhor tem nos ajudado a sermos discípulos melhores. E isso nos alegra em saber que o Senhor não desiste de nós. O Senhor quer o nosso bem. O Senhor quer o nosso crescimento espiritual. E aqui estamos, Senhor, para sermos usados pelo Senhor, para sermos ferramentas das Tuas mãos. Ajuda-nos a amar uns aos outros. Ajuda-nos a fazer diferença na vida dos nossos irmãos, na vida do nosso próximo, do nosso semelhante. Continue nos fortalecendo como igreja. Obrigado por esse ano que se encerra e esteja abençoando o próximo ano. Que o Senhor continue usando a nossa vida e que continuemos a conhecer a cada dia a Tua palavra. É que nós oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós estamos ficando por aqui. Se Deus quiser, na próxima semana, nós continuaremos com a série A Segurança do Cristão. Tenham todos uma excelente noite, um bom restante de ano e que a graça de Deus continue presente sobre você e toda a sua família. Feliz Ano Novo e até logo.